Alguma vez sentiu um cansaço tão profundo que nem uma boa noite de sono ou um fim de semana de descanso conseguiu resolver? Ou talvez aquela azia teimosa que parece não desaparecer, independentemente do que come ou bebe? Muitas vezes, especialmente depois dos 60 anos, atribuímos estes incômodos à idade. Pensamos: são as dores normais do envelhecimento. Ou, devo ter comido algo que não me caiu bem. A dolorosa realidade é que o nosso corpo pode estar a enviar-nos mensagens subtis, quase sussurros, sobre um perigo muito maior, um ataque cardíaco silencioso. Estes não chegam com o drama que vemos nos filmes, com uma dor esmagadora no peito e um colapso repentino. Pelo contrário, chegam de forma discreta, disfarçados de problemas do dia a dia. O verdadeiro segredo para proteger o seu coração e a sua vida é aprender a ouvir estes sussurros antes que se transformem num grito. Neste vídeo, vamos desvendar juntos 7 sinais precoces de um ataque cardíaco silencioso que nunca, mas nunca, deve ignorar. Fique até o fim para descobrir um sinal surpreendente que a maioria das pessoas confunde com uma simples emoção e que pode ser a chave para agir a tempo. Vamos começar pelo sinal que talvez seja o mais comum e, ao mesmo tempo, o mais ignorado de todos, um cansaço extremo e inexplicável. E não estou a falar daquele cansaço normal que sentimos depois de um dia a cuidar dos netos ou de uma tarde a trabalhar no jardim. Falo de uma fadiga avassaladora, uma sensação de esgotamento que parece vir do fundo da alma e que não melhora com o descanso. Imagine isto. Acorda de manhã depois de 8 horas de sono, mas sente-se como se não tivesse dormido nada. Tarefas simples que antes fazia sem pensar, como ir ao supermercado, arrumar a louça ou até mesmo tomar um duche, de repente parecem maratonas. Sente um peso no corpo, uma falta de energia que o impede de desfrutar das suas atividades favoritas. É muito fácil cair na armadilha de pensar que é apenas a idade a chegar. Afinal, é o que toda a gente diz, certo? Depois de uma certa idade, é normal sentirmos-nos mais cansados. Mas aqui está a verdade crucial. Este tipo de fadiga profunda não é normal. Pode ser o seu coração a lutar para fazer o seu trabalho. Quando as artérias coronárias começam a ficar obstruídas, o coração tem de trabalhar muito mais para bombear o mesmo volume de sangue para o resto do corpo. Este esforço extra consome uma quantidade enorme de energia, deixando-o completamente esgotado, mesmo sem ter feito grande esforço físico. É como tentar correr com pesos amarrados aos tornozelos. Eventualmente, o cansaço torna-se insuportável. Se tem notado este tipo de cansaço nas últimas semanas ou meses, um cansaço que não tem uma causa óbvia e que o está a limitar, não o ignore. Não o aceite como uma consequência inevitável do envelhecimento. Pense nisso como uma luz de aviso no painel do seu carro. É um sinal do seu corpo a pedir ajuda. Agora, passemos a um segundo sinal que muitas vezes é mal interpretado. Um desconforto no peito, e não necessariamente dor. Quando pensamos num ataque cardíaco, a imagem que nos vem à mente é a de alguém a agarrar o peito com uma dor lancinante, como se um elefante estivesse sentado em cima. Embora isso possa acontecer, um ataque cardíaco silencioso apresenta-se de forma muito mais sutil. Pode sentir uma pressão, um aperto, uma sensação de plenitude ou de compressão no centro do peito. Muitas pessoas descrevem-no como uma indigestão ou azia que não passa. Pode durar alguns minutos, desaparecer e depois voltar. É aqui que reside o perigo. Por que é tão fácil confundi-lo? Porque comemos algo mais pesado ao jantar, bebemos um copo de vinho a mais ou simplesmente estamos mais estressados. É muito natural pensar: vou tomar um antiácido e isto passa. E às vezes, por coincidência, até pode aliviar um pouco.
Mas se este desconforto aparece e desaparece, especialmente se piora com o esforço físico, como subir um lanço de escadas, e melhora com o repouso, isso é um padrão muito clássico de angina, que é um aviso de que o seu coração não está a receber oxigênio suficiente. O desconforto pode nem sequer ser forte. Pode ser apenas uma sensação estranha e persistente. Preste atenção ao seu corpo. Se tem tido episódios repetidos de algo que parece azia ou indigestão, mas que não está claramente ligado ao que comeu, e especialmente se vem acompanhado de outros sintomas, como o cansaço de que falamos, é fundamental procurar uma opinião médica. Não se trata de entrar em pânico, mas sim de ser proativo com a sua saúde. O seu coração está a tentar comunicar consigo da única forma que sabe. O nosso trabalho é aprender a decifrar a sua linguagem. E isso leva-nos diretamente ao terceiro sinal, que muitas vezes anda de mãos dadas com os outros dois: a falta de ar. Ficar sem fôlego, ao fazer atividades que antes eram fáceis, é um sinal de alerta gigante. Talvez tenha notado que agora precisa de parar a meio de um lanço de escadas para recuperar o fôlego, ou que fica ofegante depois de levar os sacos das compras do carro para a cozinha. Ou talvez sinta falta de ar mesmo em repouso, ou quando se deita na cama à noite, precisando de usar mais almofadas para conseguir respirar confortavelmente. Mais uma vez, a desculpa mais fácil é a idade ou a falta de forma física. Preciso de fazer mais exercício, pensamos. Mas se esta falta de ar é algo novo e progressivo, a causa pode ser o seu coração. Quando o coração não consegue bombear o sangue eficientemente, o sangue pode acumular-se nas veias que vão do pulmão para o coração. A pressão aumenta e o líquido pode extravasar para os próprios pulmões, uma condição conhecida como edema pulmonar. Essencialmente, é como se estivesse a afogar-se lentamente por dentro. Isto dificulta a troca de oxigênio e causa essa sensação de falta de ar. É um sintoma que nunca, em nenhuma circunstância, deve ser ignorado. Se de repente se vê a lutar por ar ao fazer coisas que fazia sem problemas há um mês, isso não é normal. É uma mudança significativa na sua capacidade física e merece uma investigação aprofundada. O seu corpo está a dizer-lhe que o sistema de transporte de oxigênio não está a funcionar como devia, e o coração é o motor desse sistema. Agora que já vimos como o cansaço, o desconforto no peito e a falta de ar podem ser mensageiros do seu coração, vamos explorar um quarto sinal que é particularmente traiçoeiro, porque aparece longe do peito: dor ou desconforto noutras partes do corpo. O nosso cérebro nem sempre é perfeito a localizar a origem da dor. Os nervos do coração partilham vias nervosas com outras partes do corpo. Por isso, quando o coração está em sofrimento, o cérebro pode interpretar mal os sinais e fazer com que sinta dor ou desconforto noutros locais. Um dos exemplos mais clássicos é a dor que irradia para o braço esquerdo, mas não é o único. Pode sentir dor nas costas, especificamente entre as omoplatas. Pode sentir dor ou pressão no pescoço ou no maxilar, que pode ser facilmente confundida com um problema dentário. Pode até sentir dor na parte superior do abdômen, parecendo um problema de estômago. Este é um ponto especialmente importante para as mulheres, cujos sintomas de ataque cardíaco são frequentemente mais atípicos do que os dos homens. Uma mulher pode não sentir qualquer pressão no peito, mas sim uma dor persistente nas costas ou no maxilar, acompanhada de náuseas e cansaço. Pense numa amiga ou familiar sua que se queixou de uma dor estranha no ombro durante semanas, que acabou por ser um problema cardíaco grave. É uma história mais comum do que se pensa. A chave é prestar atenção a dores novas e inexplicáveis nestas áreas. Se tem uma dor no maxilar que não melhora com analgésicos e o seu dentista diz que está tudo bem, ou uma dor nas costas que não parece muscular
e que piora com o esforço, considere a possibilidade de a origem ser o seu coração. Não ignore estas dores deslocadas. Elas podem ser a forma do seu corpo lhe dizer que o problema central está noutro lugar. Avançando para o quinto conjunto de sinais, temos sintomas que podem fazer com que se sinta simplesmente mal. Tonturas, suores frios e náuseas. Estes sinais podem aparecer de repente e sem motivo aparente. Pode estar sentado a ver televisão e, de repente, sentir a cabeça a andar à roda, como se fosse desmaiar. Ou pode acordar à meio da noite encharcado em suor, um suor frio e pegajoso, mesmo que o quarto não esteja quente. A sensação de náusea, ou mesmo vômitos, também pode surgir do nada, sem ter comido nada estragado. O que é que está a acontecer no corpo para causar isto? Quando o coração está em dificuldades, pode não conseguir manter a pressão arterial adequada. Uma queda na pressão arterial pode reduzir o fluxo de sangue para o cérebro, causando tonturas e sensação de desmaio. Os suores frios e as náuseas são uma reação do sistema nervoso autônomo ao estresse extremo que o corpo está a sofrer. É uma resposta de luta ou fuga. O perigo aqui é que estes sintomas são muito genéricos. Quantas vezes já nos sentimos com náuseas ou tonturas e pensamos que era uma gripe a chegar, uma quebra de tensão ou uma reação a algo que comemos? É fácil desvalorizar, mas o contexto é tudo. Se estes sintomas surgem subitamente, sem uma explicação lógica, e especialmente se vêm acompanhados por algum dos outros sinais de que falamos, como um ligeiro desconforto no peito ou uma inexplicável falta de ar, a situação muda completamente de figura. Não é altura para esperar para ver se passa. É um conjunto de sinais de alarme que indicam que o seu corpo está em crise e precisa de ajuda imediata. Agora, vamos falar de um sexto sinal que é visível e que podemos observar no nosso próprio corpo: o inchaço nas pernas, tornozelos e pés. Talvez tenha reparado que os seus sapatos estão mais apertados no final do dia, ou que as suas meias deixam marcas profundas nos tornozelos que demoram a desaparecer. Este inchaço, conhecido como edema, pode ser um sinal de que o seu coração não está a bombear com a força necessária. Funciona assim. O coração é responsável por bombear o sangue para fora, mas também por ajudar a trazê-lo de volta dos membros inferiores. Quando o lado direito do coração está enfraquecido, não consegue lidar com todo o sangue que regressa do corpo. Como resultado, o sangue começa a acumular-se nas veias, especialmente nas pernas e nos pés, devido à gravidade. A pressão dentro destas veias aumenta e o líquido começa a vazar para os tecidos circundantes, causando o inchaço. É verdade que um pouco de inchaço pode ser normal, especialmente depois de passar muito tempo de pé ou sentado, ou num dia muito quente. No entanto, se o inchaço é novo, se está a piorar, se afeta ambas as pernas e se, ao pressionar a pele com o dedo, fica uma covinha que demora a desaparecer, isso é um sinal de alerta. Este sintoma está frequentemente associado à insuficiência cardíaca, uma condição em que o coração se torna progressivamente mais fraco, o que é um fator de risco significativo para um ataque cardíaco. Portanto, se notar as suas pernas ou pés mais inchados do que o habitual, não assuma simplesmente que é da circulação ou da idade. Pode ser um sinal visível de que o seu motor interno, o seu coração, está a pedir uma revisão urgente. Chegamos agora ao sétimo e último sinal, aquele que prometi no início e que é talvez o mais surpreendente e subtil de todos: uma súbita e inexplicável sensação de ansiedade ou de perigo iminente. Isto não é a preocupação normal do dia a dia com as contas ou com a família. É um sentimento avassalador de pavor,
uma certeza de que algo terrível está prestes a acontecer, que surge do nada e sem qualquer gatilho externo. Imagine-se tranquilamente a ler um livro ou a tratar das suas plantas e, de repente, ser invadido por uma onda de ansiedade tão intensa que o seu coração começa a palpitar e sente uma necessidade urgente de procurar ajuda. Muitas pessoas que sobreviveram a ataques cardíacos descrevem precisamente esta sensação. Sentiram um pavor inexplicável momentos antes dos sintomas físicos se tornarem mais óbvios. Por que é que isto acontece? Acredita-se que seja a resposta primordial do corpo ao estresse fisiológico extremo. O seu corpo sabe, a um nível instintivo, que está em perigo mortal, mesmo que a sua mente consciente ainda não tenha processado os sinais físicos. É o seu sistema de alarme interno a soar com a máxima força. O grande perigo deste sintoma é que é facilmente descartado como um ataque de pânico ou simplesmente nervos. Especialmente se já tem tendência para a ansiedade, pode pensar que é apenas mais um episódio. Mas a diferença crucial é a falta de um gatilho. Um ataque de pânico é frequentemente despoletado por um pensamento, uma situação ou uma memória. Esta sensação de perigo iminente, ligada a um problema cardíaco, surge do azul, muitas vezes num momento de calma. É uma mensagem pura e crua do seu corpo. Portanto, a lição aqui é: confie na sua intuição. Se alguma vez sentir esta onda de pavor inexplicável, não a ignore. Pare o que está a fazer, respire fundo e preste atenção a qualquer outra sensação no seu corpo, por mais subtil que seja. Um ligeiro aperto no peito, uma estranha sensação no braço, uma leve tontura. A combinação desta ansiedade súbita com qualquer outro sintoma físico é um motivo muito forte para procurar ajuda médica imediatamente. O seu instinto de sobrevivência pode estar a tentar salvar a sua vida. E assim, percorremos um caminho de descoberta sobre os sinais que o nosso corpo nos dá. Vimos que não se trata apenas daquela dor esmagadora no peito que vemos nos filmes. Pode ser um cansaço que não o larga e que lhe rouba a alegria de viver, uma pequena pressão no peito que confunde com azia, aquela falta de ar ao subir as escadas que atribui à idade, uma dor estranha no maxilar ou nas costas que parece não ter explicação, tonturas repentinas e suores frios que o apanham de surpresa, o inchaço teimoso nos seus tornozelos, ou até mesmo aquela sensação inexplicável e assustadora de que algo está muito, muito errado. O objetivo de tudo isto não é assustá-lo, nem fazer com que viva em pânico a cada pequena dor. Pelo contrário, o objetivo é dar-lhe poder. O poder do conhecimento. Estar informado sobre estes sinais é como ter um mapa para navegar a sua própria saúde. Saber o que procurar significa que pode agir cedo, e agir cedo é a diferença entre um susto e uma tragédia. É a diferença entre continuar a desfrutar de passeios com os seus netos, cuidar do seu jardim e viajar com os seus amigos, ou ter a sua vida limitada por um problema que poderia ter sido tratado. Lembre-se, o seu corpo está sempre a falar consigo. Ele não usa palavras, mas usa sensações. O nosso desafio, especialmente nesta fase dourada da vida, é aprender a ouvir com atenção e a respeitar as suas mensagens. Não se sinta envergonhado ou relutante em procurar ajuda. Os médicos preferem 1000 vezes que os procure por um alarme falso do que chegar tarde demais. A sua saúde depois dos 60 é o seu bem mais precioso, um tesouro que merece ser guardado e protegido com sabedoria e coragem. E lembre-se, pequenas mudanças podem ter um impacto gigante. Conversar abertamente com o seu médico, fazer uma caminhada diária, escolher alimentos mais saudáveis,
controlar a sua tensão arterial e o seu colesterol. São tudo passos que fortalecem o seu coração para o futuro. Você tem o controle. Gostava muito de ouvir a sua história. Já sentiu algum destes sinais? Ou conhece alguém que tenha passado por isso? Partilhar a sua experiência nos comentários abaixo pode ser incrivelmente útil e reconfortante para outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. A sua história pode ser a luz que alguém precisa para tomar a decisão certa. Se achou esta informação valiosa, por favor, deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que nos ajuda a levar esta mensagem vital a mais pessoas que precisam de a ouvir. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar conselhos práticos e encorajadores para viver uma vida plena, saudável e feliz, independentemente da idade. Lembre-se, cada dia é uma oportunidade. Cuide bem do seu coração, porque ele é o motor da sua maravilhosa vida. Viva a sua melhor vida em todas as idades,